Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais um comentário bíblico desta feita, a lição de número 11. Estamos estudando ainda sobre o livro de Esté, e a lição de número 11 traz por título Um novo decreto livra os judeus. Como todas as lições, a lição de número 11 também traz 3 objetivos. O primeiro é compreender a dinâmica que autorizou os judeus a resistirem entre o decreto que não podia ser revogado, ante ao decreto que não podia ser revogado. O segundo é esclarecer que o pedido da rainha Esté mudou a condição de seu povo. E o terceiro é mostrar a popularidade e triunfo dos judeus sobre os seus inimigos. Pois bem, o textuário da nossa lição diz: escrevi, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selei com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam não se podem revogar. Esté capítulo 8, verso 8. A verdade prática diz: quando Deus derruba o perverso e revela amor contínuo pelos seus, devemos nos regozijar. A lição de número 11, ela está inserida no capítulo 8 do livro de Esté. A introdução diz: uma vez a justiça tendo sido feita em relação aos planos malignos de Amã, o rei Assuero toma as rédeas da situação, confisca os bens de Amã e passa para a rainha Esté, designando Mordecai para ser o superintendente ou primeiro-ministro, e nomeia também primeiro-ministro, Esté alcança mais um favor do rei, que sugere um novo decreto que agora os autoriza a se defender. Pois bem, o primeiro ponto da lição fala sobre a revelação, a elevação de Mordecai. Mordecai ele foi elevado, de um servidor do rei, que já era um servidor do rei, agora a primeiro-ministro. Isso pela potente mão de Deus, Ele simplesmente obedeceu a Deus e não abandonar o Senhor, de continuar servindo ao Senhor, e o Senhor o exaltou, E a palavra do Senhor, ela é bem clara sobre isso, Que o Senhor é quem exalta, o Senhor é quem destroniza rei, é quem entroniza rei, é o Senhor que está no controle de tudo. E aqui não foi diferente. Eu quero falar um pouco sobre decreto. A lição basicamente, ela está falando sobre um novo decreto. Nós vimos, através da Bíblia, e até hoje, que as leis, as constituições, elas não podem ser revogadas, não podem ser desfeitas, assim como as leis e os decretos. E eu quero trazer aqui alguns decretos, na história bíblica, para que a gente possa entender um pouco mais acerca desse tema. Decretos não podem ser revogados, anulados, desfeitos. Tendo em vista o primeiro decreto, que Deus dá ao querubim, unge um querubim no meio de todos os anjos, de todas as classes de anjos. Nós sabemos que todos são anjos. Agora, nesses anjos tem as classes. Tem os anjos, tem os querubins, tem os arcanjos, Arcanjo Miguel, Tem o arcanjo Miguel, tem os querubins, que são vários, Tem os serafins também, que são vários. Então, essas são as classes. Dessas classes, o Senhor pega um querubim e eleva sobre todos. E esse querubim, quando o Senhor eleva ele sobre todos, ele se envaidece, e quer ser mais do que Deus. Porque se ele quisesse ser só igual a Deus, qual é o Senhor que não quer
que o seu súdito, que o seu servo, ou qual é o pai que não quer que seu filho seja igual a ele. A questão do querubim ungido é que ele quis ser mais, né? Eu subirei o mais alto porque ele estava abaixo, né? Ele não podia chegar na presença de Deus, ele só chegava embaixo, onde os querubins estavam, porque os querubins são rodas do trono de Deus, e ele chegava até ali. Mas aí ele viu e aí acendeu no seu coração de querer ir acima, né? E ficar acima do trono do Altíssimo. Aí nós vimos aqui, isso foi o primeiro Éden, o Éden de Lúcifer. Aí vem o segundo Éden, o Éden de Adão. Também teve um decreto ali. E Adão quebra quando ele quebra esse princípio, né? E ali o Senhor não desfaz o decreto. O Senhor cria um outro decreto, né? Quando Adão ele foi colocado ali para gerenciar a terra, tudo estava no seu comando, tudo lhe era submisso, né? Todos os animais, tudo ele era submisso a Adão. Mas quando ele desobedece a Deus, ele perde isso. E Deus cria então um outro decreto. Aí nós temos aqui esse decreto que Deus dá para Adão, em Gênesis 1, 27, que toda a criação é submissa a Adão. Aí depois que ele desobedece, ele perde. Nós vimos isso lá em Lucas, Satanás tentando Jesus, lá em Lucas 4, 6. Glória a Deus. Aí nós temos aqui um outro decreto, um decreto de Dario, né? Em relação a Daniel, que ali aqueles inimigos de Daniel também para querer tirar ele do caminho, para eles poderem fazer suas falcatruas, fizeram um decreto e enalteceram o rei, para o rei Dario assinar. E o rei também assinou e não houve como revogar. E temos também a questão também do próprio Dario também fazer um decreto acerca do templo. Quando Esdras e Neemias é liberado, né? O Senhor levanta eles para reconstruir Jerusalém e o templo. Dario também faz um decreto. Quem danificar o templo, quem fizer qualquer coisa contra o templo dos judeus, essa pessoa seria, a sua casa seria derrubada, seria queimada e a forquilha principal, né, a viga principal daquela casa serviria de cruz para pendurar aquela pessoa que fizesse qualquer dano contra o templo dos judeus. E isso aconteceu, foi do que acusaram Jesus em Mateus 26, 61. E aqui se fizeram cumprir aquele decreto, porque viram quando Jesus disse que ele derrubaria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Só que ele não estava falando do templo físico, ele estava falando dele mesmo. Mas isso foi do que acusaram ele, porque estava na lei. E aqui nós temos também esse decreto, nós temos aqui a lei de Deus. A lei de Deus, que ela foi reiterada por Jesus em Mateus 5, 17 a 18. Que a lei de Deus, ela não deixou de existir, como muitos pensam. Inclusive, no meio da igreja, muitos pensam que a lei não existe mais. A lei continua existindo. A diferença é que aqueles que estão em Cristo, eles não estão debaixo da lei. Mas a lei de Deus, ela continua. E o próprio Jesus disse, até que o céu e a terra passe. E nós sabemos, né, que o céu e a terra ainda não passou. Só vai passar depois do milênio, depois que Jesus governar o mundo por 1000 anos, que o céu e essa terra que a gente vive elas vão ser restauradas, né? Porque tanto os céus como a terra foram, vamos dizer assim, elas foram por conta do pecado, né? De Lúcifer, por conta do pecado do homem, né? Ela foi, vamos dizer assim,
tiraram, né, saiu da sua forma natural, né? A palavra me fugiu da mente aqui, né? Então, até que o céu e a terra passe, essa lei, ela continua. Não vai ser tirada nenhum jota e nenhum tio da lei. Então, a lei de Deus permanece. É claro que aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus por isso. Então, aqui, trazendo um pouco acerca do decreto, né? Como a lição fala do decreto, um novo decreto. O decreto, eles não são revogados, eles não são anulados, eles precisam ser feito outro. E qual é o novo decreto que Jesus trouxe para não anular a lei? Que ele diz, um novo mandamento eu vos dou, né? Lá na lei estava dizendo, amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só que agora estreitou mais. Agora ficou mais difícil, né? Esse é o novo decreto de Cristo. Então nós vivemos um novo decreto, que é o decreto de Cristo. Amai-vos uns aos outros, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e amai-vos uns aos outros como ele vos amou, quando ele nos amou, né? Então esse primeiro ponto ele fala da elevação de Mordecai. Mordecai foi elevado à posição de primeiro-ministro, não que ele tinha buscado isso, desejado, até que sim, porque o desejo é natural, é humano, mas ele nunca esperava ser primeiro-ministro, né, do reino da Pérsia. Mas aquele que faz a obra do Senhor, aquele que se mantém fiel ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, certamente o Senhor vai exaltar. Menos dias, mais ou menos dias, o Senhor vai exaltar. E não foi diferente com Mardoqueu. Aqui no segundo tópico falam Mordecai como primeiro-ministro, como nós já acabamos de falar. No terceiro fala sobre o significado, né, do anel, o selo. É uma palavra, né? A palavra foi falada e aí foi selado, né? Assim como nós temos o nosso Cordeiro de Deus, né? Lá no céu, e que quando o Senhor pega o livro, e esse livro está selado, e o Senhor diz a quem é digno de abrir o livro. E aí, diante do Senhor, não tinha lá ninguém, a não ser o Jesus, que veio na terra como homem e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai. E aí, quando João disse que viu essa cena e chorava muito, e aí ele ouve uma voz e diz, não chores, porque aqui tem um que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O Cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. E esse Cordeiro é Jesus que está à direita de Deus. O segundo ponto fala sobre o novo decreto. Esse novo decreto, né, outra petição de Esther, né, falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas implorou que revogasse, né, a maldade de Amã, o Agadita. E aqui traz aqui esse complemento de Agadita, né? Dá a entender que Amã era da descendência, né? Do rei Agag, o rei dos Amalequitas, lá na época lá que Deus fala para o rei Saul ir até os Amalequitas e matar todos. E lá o rei Saul desobedece, não mata o rei, separa alguma das vacas, dos gados, aqueles mais bonitos, e aí não cumpre o mandado de Deus, que era para matar tudo. Homens, mulheres e crianças e animais. Quando Samuel chega, Samuel escuta o balado do chocalho e diz, o que é isso que estou ouvindo? E Saul diz, não, é porque ali são vacas, né? São uns animais muito bonitos que eu separei para sacrificar ao Senhor. Aí nós temos aí
um grande ensinamento, né? Uma grande palavra de Deus, que muitos querem fazer as coisas para Deus sem Deus. Muitos fazem a obra de Deus sem Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus com Deus e não fazer a obra de Deus para Deus. Nós temos que fazer com. E aí ele separou, né? A grosso modo, a gente pode olhar e dizer, não, mas ele fez ele teve uma boa ação, ele separou os melhores animais e vai sacrificar ao Senhor. Quer dizer, aparentemente, isso é muito louvável. E isso acontece no meio da igreja, através de oferta, através de campanhas, e faz isso, e levanta isso, e conseguem as coisas, mas conseguem as coisas sem Deus. E aí, quando Samuel disse, mas o Senhor, ele não tem prazer em sacrifício. Primeiro, ele tem prazer no que a gente obedeça a ele. Quando a gente obedece a ele, faz o sacrifício, aí ele recebe o sacrifício pelo prazer que ele tem na nossa obediência. Mas muita gente pensa que ele tem prazer no sacrifício. E esse sacrifício, muitos fazem sacrifício de tolo, né? Ao invés de ser obediente. E aqui, esse nome, né? Agagita, né? Dá a entender que ele é ainda um resquício, né? Daquele povo, né? Que ficou. Agag, rei dos Amalequitas. O segundo ponto fala, Esté intercede pelo seu povo, né? Esté intercede pelo seu povo. Ele disse, se bem parecer ao rei, e achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreve-se que se revoguem, né? O decreto que Amã tinha feito e selado com o anel do rei. E o rei aqui diz que não pode ser desfeito aquele que ele já tinha feito. Mas ele cria um novo decreto, né? E esse novo decreto aqui em Romanos, por exemplo, capítulo 1, verso 1 e 2, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura eis que tudo se faz novo, né? E aqui também em Colossenses 2, 14 e 15, fala que existia uma cédula, uma dívida contra nós. Mas o que trouxe o novo decreto rasgou essa cédula, né? Ele trouxe o novo decreto. A lei continua, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:4. Mas o Senhor trouxe um novo decreto, um outro decreto, não invalidando o primeiro, mas ele cumpriu o primeiro, e por ele ter cumprido o primeiro decreto, ele tem agora a condição de elaborar um segundo decreto. Assim fez o rei. O rei fez um novo decreto, né? E esse novo decreto dava aos judeus direito de se defenderem, direito de matar qualquer um que viesse lhe atacar, que viesse cumprir aquele primeiro decreto. Eles agora tinham também um decreto do rei que eles poderiam se defender, se armar e se defender. Assim também nós temos, nesse novo decreto, o Senhor nos deu autoridade sobre aquele pelo qual Adão, desobedecendo a Deus, entregou tudo, lá em Gênesis 1, 27. E aí, quando ele chega em Lucas, capítulo 4, verso 6, ele diz para Jesus, olha, os reinos da terra, eles são meus. Me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Se tu me adorar, eu te dou. Ali, ele tinha ganhado, lá no Éden de Adão. Mas aí Jesus, ele agora cria um novo decreto. E ele nos dá esse novo decreto ali em Atos dos Apóstolos. Agora, eis que vos dou poder sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, sobre aquele poder que Adão tinha, né? Que tudo era sujeito, toda a criação animal ali era sujeita a ele, e ele perdeu, tanto que nós hoje temos medo dos animais, né? Tem medo de cobra, medo de tantos outros animais, seja eles grandes ou pequenos,
e antes não tinha. E aquele Éden, ele vai voltar no milênio de Cristo, aonde nós não vamos ter medo de animais. E os animais carnívoros vão voltar a ser animais que vão comer pasto, né? O leão vai pastar como o boi, porque antes os animais não comiam, não eram carnívoros, assim como o homem também, o ser humano não comia carne até o Éden, até o dilúvio, perdão. Depois do dilúvio é que Deus libera o homem para comer carne, mas o homem só comia erva, assim como os animais. E aí no milênio vai voltar, vai ser restaurada a terra no milênio. E os animais que são carnívoros, eles vão ser herbívoros. O terceiro ponto aqui fala a popularidade dos judeus. Mordecai é honrado, né? Deus honra Mordecai pela obediência, pela confiança. Quantos no nosso meio estão perdendo a confiança quando assumem cargos, seja eles em corporações, em grandes empresas, seja eles na política, seja eles eclesiásticos, quando assumem altos cargos, aí eles se desviam, eles pisam nos seus conservos e assim por diante. E aqui Mordecai permanece firme, fiel, e o Senhor assim o honra e o exalta. O segundo ponto fala regozijo e alegria dos judeus. Os judeus se alegraram, jubilaram, cantaram pelo livramento do Senhor, para dar condição a eles de se defender e estar com ele. Uma coisa é o Senhor te dar a condição de tu se defender, outra coisa é ele estar contigo, porque não basta tu ter as armas, tu precisa ter o Senhor também. E ao terceiro ponto fala o triunfo sobre os inimigos. Tem uma passagem importante aqui nesse verso, no verso 17, que diz, e se naquele tempo teve um grande proselitismo, né? Aquele povo, muitos daquele povo se tornaram judeus, ou seja, teve ali um grande proselitismo, aquelas pessoas que não eram judias, se convertiam ao judaísmo por conta do que Deus fez aos judeus. Assim também, no meio da igreja, o Senhor vai trazer muitos pagãos, como nós somos um deles, para o meio da igreja, por conta do que o Senhor faz na igreja, faz com os crentes. E assim traz muitos pagãos para serem cristãos. E isso tinha acontecido na igreja primitiva, né? Essa conversão, a conversão que realmente que funciona é a conversão, quando você faz diretamente com Deus. Essa conversão, vamos dizer assim, popular, essa conversão de muita gente, ela não é válida, né? Muitos se fizeram judeus, mas a maioria era só por interesse, era só para não morrer, né? O caso que aconteceu com Constantino, né? De dizer que os pagãos de Roma, todos eles agora eram cristãos, e não é assim. O cristão é aquele que segue a Cristo, que vive a vida de Cristo, né? Não dá para ser crente assim por atacado, chega através de decreto, né? Um prefeito decreta que todo mundo vai ser cristão, um governador, um presidente, um rei, não funciona assim. A salvação, ela é um ato que você faz direto, só você e Deus, né? A salvação, ela como você chegar diante de Deus e você se arrepender e você confessar Jesus como Salvador, né? E não assim através de decreto. Então, esta é a lição de número 11, que fala sobre o novo decreto. E nós como igreja, nós como cristãos, nós somos fruto desse novo decreto. O primeiro decreto era de morte, o primeiro decreto era a lei, e o segundo decreto é a graça. Aquele que crê no Senhor Jesus terá a vida eterna. Esse é o novo decreto. E é nesse decreto que nós estamos vivendo e pregando. E muitos dos que estão lá fora, vendo o que Jesus faz em nós, através de nós, eles são chamados, eles são compungidos a se arrepender e a serem salvos também como nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.